Olá, sejam bem-vindos a mais uma Conversas de Coaching, convosco como habitualmente, Rui Mena e João Paleta. Hoje temos um tema interessante, como sempre, hoje vamos falar sobre o efeito composto, sobre esta ideia do que é o efeito composto, como é que ele se aplica ao nosso dia-a-dia e porque é que é tão importante nós fazermos as coisas que temos que fazer de forma consistente ao longo do tempo, para conseguir deixar que o tempo e o somatório dessas coisas todas que nós fazemos produza, de facto, o efeito desejado. E porquê é que é tão difícil, não é? Sim, isso. As aplicações são muitas, não é, na nossa atividade, desde o lead generation, à criação dos estoques na base de dados, à contratação de uma pessoa. Portanto, há aqui muitas implicações no dia-a-dia. E quando pensamos no que acontece com os nossos clientes e com a maioria dos consultores imobiliários, o que é que nós observamos? O que é que nós vemos muitas vezes, mais do que menos? É que há uma interrupção constante do início do suposto efeito composto, não é? As pessoas arrancam derivado de vários fatores, não é? Às vezes por uma questão financeira, às vezes por uma questão, aconteceu algum evento na vida pessoal ou profissional que lhes deu aquela motivação para, não, é agora que eu vou começar a fazer, e começam, mas depois a vida acontece. E de repente param e interrompem o processo. Sim, muitas vezes aquela distinção entre o jogo infinito e o jogo infinito, não é? Quando tu pensas, agora preciso de dinheiro, vou fazer lead generation até ter dinheiro, depois paras de fazer lead generation. Ou então, agora vou sair de um curso qualquer muito bom em que falaram sobre a base de dados, e agora vou começar o tema da base de dados, mas como estavas a dizer, não é? A vida acontece, há coisas no fundo que se metem à nossa frente e nós acabamos por começar coisas e depois não terminamos. Ou não continuamos. Ou não continuamos a fazer. E o jogo infinito é uma coisa diferente, não é? Quando tu fazes uma coisa, porque tu sabes que se fizeres essa coisa, no médio e longo prazo, tu vais produzir um resultado extraordinário, mas que se tu interromperes no dia-a-dia não vai funcionar. Sim, e é engraçado porque depois cada vez que tu interrompes esse processo do efeito composto, cada vez se torna mais difícil tu conseguires alcançá-lo, não é? É como, porque parece que estás sempre em pré-época, não é? Passa o tempo, não é? Começaste e depois paraste, depois começaste outra vez e não continuaste e interrompeste. E, portanto, com o passar do tempo gera uma frustração grande, não é? Começa-se a desenvolver a crença de que sai acumulando. Ou afinal isto não funciona, ou eu não sou capaz, assim, ou não sou capaz, ou isto é muito, isto custa bastante. Lá vou eu outra vez. Exatamente. Ou seja, tu começas a construir uma história à tua volta que te vai aumentando a probabilidade de tu interromperes constantemente alguma coisa que queiras. E por isso há aqui algumas ideias interessantes, que é, a primeira é que nós muitas vezes sobreestimamos aquilo que somos capazes de fazer no curto prazo e subestimamos aquilo que somos capazes de fazer no médio e longo prazo. Às vezes sobreestimamos a nossa capacidade de, agora em 2 semanas vou conseguir levantar as oportunidades, fazer as angariações e não sei o quê. Sim. Pronto. Mas na prática eu não preciso de fazer 150 ou 200 contactos numa semana ou 2 semanas intensas de contactos. Eu posso fazer, por exemplo, 5 contactos por dia durante o ano inteiro. Não, aliás, se tu começas logo por achar que por fazer uma quantidade grande de contactos que vai dar-te um bom balanço para depois tu continuares a fazer contactos, é precisamente ao contrário. Sim. Vai até provocar uma dor em que tu inconscientemente percebes que não aguentas aquela quantidade de contactos e depois, em vez de reduzires, acaba por te levar à inação. Sim. Acaba por levar não, como já fiz bastante, agora se calhar deixa-me descansar um bocadinho e estás precisamente a parar o processo do efeito composto. Depois também há outro efeito, que é tu não valorizas as pequenas coisas que fazes. Porque nós não temos hábito, mas agora vou fazer 5 contactos por dia. Parece pouco. Isso parece pouco. Mas agora vou-me felicitar, vou ficar feliz por ter feito 5 contactos no dia. E amanhã faço só outros 5 contactos. É isso? Então nós não valorizamos estes pequenos passos. Mas são esses pequenos passos que te levam a tu conseguir ser consistente, não é? E poderes usufruir no futuro do efeito composto. Sim, e se fizeres menos contactos, mas fizeres todos os dias, podes não ver os resultados imediatos a surgir, mas tens que acreditar que continuando a fazer a atividade, o resultado vai surgir e tens de ter essa paciência. Gary Keller fala sobre
fazer as pazes com o aborrecimento da repetição, não é? Muitas vezes fala sobre isto. E deixa-me só acrescentar aqui mais uma coisa, que é e teres clareza se estás a fazer a atividade certa e saberes que entras naquela decisão que te leva ao vale do desespero, não é? Em que tu fazes as coisas, mas não vês resultados, e chegas a uma altura em que quase que entras em desespero porque não vês os resultados das tuas pequenas ações. E é aí que desistes. Só que tu estavas no vale, não é? Tu estavas quase a começar a inverter essa descida, não é? E paras. E depois, mais à frente, tu não vais iniciar onde paraste. Exato. Tu vais começar do princípio, outra vez do início do vale. Exatamente. E vais ter que voltar a fazer toda essa descida para teres o efeito composto. Como é que nós podemos ajudar e o que é que nós fazemos para ajudar os nossos clientes, os nossos consultores a evitar essas paragens que interrompem a criação desse efeito composto? Há uma coisa que eu acho que é essencial, que é tu teres o hábito semanal de teres uma conversa ou contigo próprio, ou teres alguém que te ajude a ter uma conversa contigo próprio. Sim. Sobre aquilo que tu pensas, sobre aquilo que tu fazes, sobre aquilo em que tu acreditas, sobre as crenças que te possam estar a limitar ou potenciar. Portanto, eu acho que sem uma conversa semanal onde abordas esse tema, não é? Onde tu, se calhar a pessoa não está a valorizar aquilo que acabou de fazer porque parece que é pouco, e tu dizes, não, valoriza, permeia o facto de teres feito esse pequeno gesto, digamos assim, essa pequena atividade, também numa forma até tu começares a dizer ao teu cérebro que tu também conquistas vitórias, porque às vezes aquele lema que se diz que queres ganhar uma guerra, tens que vencer algumas batalhas. E muitas vezes eu acho que não valorizamos as pequenas coisas que fazemos. E de alguma forma tu não estás a dizer ao teu cérebro de que tu conquistas, tu deves continuar. Isso. Sim, estas conversas semanais que nós fazemos com os nossos clientes têm essa intenção, não é? Aliás, que também acontece connosco quando falamos com os nossos coaches, não é? Que é quando eu tenho que, todas as semanas, recolher os dados, pensar sobre o assunto e reportar aquilo que fiz, eu sou obrigado a pensar sobre isso conscientemente. Sim. E sou obrigado a olhar para a realidade e sou obrigado a tomar decisões. E há alguém que à minha volta consegue ver o que eu não consigo ver e consegue efetivamente ajudar-me com os ângulos mortos, ajudar-me com as crenças, ajudar-me com a força, às vezes motivação para continuar. Portanto, a existência de uma conversa semanal sobre um assunto que é realmente importante para ti pode fazer a diferença. Que também é super desafiante, porque depois acabamos por entrar num ponto de, às vezes, é aborrecido, não é? É aborrecido, está sempre a falar das mesmas coisas. Pode ser. Ok, essas próprias conversas acabam às vezes por também nos desafiarmos, a nós e aos coaches que nós temos, porque há momentos que é aborrecido, é sempre a mesma coisa. E isso também é abordável, não é? Portanto, acreditar que é aborrecido ou acreditar que é normal são duas coisas diferentes e que fazem sentir de forma diferente a mesma atividade. Exatamente, isso mesmo. Portanto, se quiseres fazer com que o efeito composto comece a funcionar bem para ti na tua atividade, quer seja na construção da base de dados, quer seja no lead generation no dia-a-dia, quer seja na contratação de novas pessoas para a equipa, quer seja no que quer que seja que tu queiras fazer na tua atividade e na tua vida, até no teu relacionamento conjugal ou até na relação com os filhos. Isso. Não é? Portanto, é aplicável a tudo. Nós temos então essa possibilidade de te ajudar a fazer isso, que é ajudar-te com as conversas semanais que te mantêm concentrado ou concentrada naquilo que é o mais importante durante o tempo suficiente para que ao longo do tempo tu consigas produzir os resultados desejados. Sem dúvida. E agora estavas a falar, quando puxaste também a parte pessoal com os filhos e com a mulher ou com o marido, eu lembrei-me, o que é importante é ter pequenas conversas diárias, uma conversa pequena todos os dias com os teus filhos ou uma grande conversa de mês a mês com os teus filhos. Onde é que tu crias mais impacto? Exatamente. Sabes que são? Todos os dias, se calhar fazeres uma pequena pergunta ao teu filho, como é que foi o teu dia? Qual foi o maior desafio que tu tiveste neste dia? Não é? E basta se calhar essa pergunta e essa conversa de 5 ou 10 minutos para, ao longo do tempo, tu teres indo diariamente, sem te aperceberes, ajudando o teu filho a abordar, se calhar, a situação mais indesejável que ele teve naquele dia. E isso, ao longo do tempo,
possivelmente Isso. vais fazer muita diferença na vida do teu filho. Isso. Por isso, como o sucesso é sequencial e não é espontâneo, estamos cá nós para ajudar, contratam coach. Eu Já. conheço Dois. dois. Agora três. Agora três.